Olá, querido Peixes. Como estás? Agora vou lhe contar todos os segredos e mistérios dos relacionamentos. Continue assistindo e não se esqueça de se inscrever para novos vídeos. Queres saber com que signos é compatível Peixes? Podes descobrir a compatibilidade de Peixes com todos os demais signos do zodíaco. O signo Peixes é um signo de fogo. É aventureiro e energético, pioneiro e valente, seguro de si mesmo. Por isso, os signos que procuram liderança e segurança em seu casal não se sentirão defraudados. Compatibilidade Áries e Peixes, fogo mais água. É uma combinação difícil com bastante réptos porque, apesar de uma forte atração inicial, existem diferenças importantes entre estes dois signos que terão que ser superadas para que uma relação de casal funcione a longo prazo. Se conseguem formar um casal estável, é provável que seja uma relação fora do comum. O fogo de Áries pode às vezes ser extinguido pelo água de Peixes, que pode perturbar o lado feliz e divertido de seu casal Áries. Por outra parte, como Peixes representa a zona escondida e secreta de Áries, existe muita possibilidade de uma relação de amantes secretos ou um amor proibido entre os dois signos. Áries tentará mudar alguns rasgos de Peixes que não são muito compatíveis com os Áries, mas o terá que fazer com muito tato. Áries é um signo muito otimista, enquanto Peixes tende a ser bem mais pessimista e cauteloso. Enquanto Áries tende a julgar aos demais e pôr-lhes em seu lugar, Peixes é muito mais tolerante com respeito aos defeitos dos demais. Também é mais sensível, e a força e falta de tato dos Áries lhe pode fazer dano. A cautela de Peixes poderá exasperar a seu casal Áries. Quem não duvida antes de tomar passos e se atreve ao que seja com tal de seguir adiante, progredir e experimentar situações novas. Enquanto Peixes medita, Áries atua. Peixes considera este tipo de enfoque ante a vida algo superficial, inclusive irresponsável. Assim que para que esta relação funcione, é imprescindível aceitar a seu casal tal como é e não tentar mudá-la. Se isso se consegue, Peixes será capaz de enriquecer a vida de seu casal Áries desde o ponto de vista espiritual e de generosidade. As relações sexuais entre Áries e Peixes serão boas se estão apaixonados ou sentem muita paixão um para o outro. Quando o signo Peixes amou, fala sem condições, e isto lhe encantará a Áries porque é um signo muito sensual. Os Peixes com maior compatibilidade para esta combinação complicada são aqueles que nasceram entre 1 e 11 de março. Enquanto os Áries mais compatíveis com Peixes são os que nasceram entre o 11 e 19 de abril. Compatibilidade Câncer e Peixes, água mais água. Peixes e Câncer têm muito em comum, especialmente quanto à compatibilidade emocional. Ambos signos se entendem instintivamente entre si e sentem as necessidades do outro, e ambos são carinhosos e dão apoio a seu casal. Existe um forte laço kármico entre Câncer e Peixes, que por ser o signo mais psíquico e espiritual, anima Câncer a pôr em marcha suas ideias mais filosóficas e espirituais. Câncer, à sua vez, ajudará a Peixes a centrar-se em coisas mais concretas, como a família. Um dos perigos de tanta similitude é que ambos podem mudar de opinião e de direção sem grande motivo. Para que uma relação prospere e se faça mais forte, ambos signos deverão esforçar-se por evitar o sentimentalismo excessivo e dar à sua vida uma direção conjunta. As relações sexuais entre Câncer e Peixes costumam ser excelentes, dado que ambos sentem uma forte atração entre si, entendem as necessidades sexuais do outro e fazem tudo o possível por satisfazê-las. Câncer e o sexo e Peixes e o sexo. Muitos Peixes parecem viver em seu próprio mundo e têm tendência a ser sonhadores e a tomar decisões pouco práticas na vida. Neste sentido, Câncer tem duas opções: exasperar-se até o ponto de abandonar a relação ou tentar com cuidado que seu casal volte a pôr os pés no solo para poder levar uma vida produtiva e útil. Câncer é um signo de humor muito variável e, em ocasiões, pode guardar rancor. Peixes também pode ter algumas mudanças de humor, mas são melhores perdoando e conseguem esquecer ligeiras afrontas e mal-entendidos com muita mais facilidade, o qual é positivo para a relação. Os Peixes mais compatíveis com Câncer são os nascidos entre o 1 e o 10 de março. De fato, esta é uma excelente combinação amorosa desde um princípio. Os Câncer mais compatíveis com Peixes são os nascidos entre o 4 e o 13 de julho. Compatibilidade entre Leão e Peixes no amor romântico, sexo e amizade. Não importa se acredita ou não no seu horóscopo,
Quando encontra alguém que acha que pode ser o seu alma gêmea, é natural que queira saber o que os astros prepararam para ti. Vocês os dois são compatíveis ou a vossa relação está condenada ao fracasso desde o início? Uma compatível relação, entre o leão e peixes, precisa de um monte de compromissos e atenção por causa do zodíaco amor-correspondência entre estes sinais de forma muito desigual. Leão com peixes pode tornar-se exigente de uma forma que pode irritar o parceiro de peixes. Leão precisa de adoração e atenção de seu parceiro, peixes vivem em seu mundo e são bastante alheios a esta necessidade de seus parceiros. Além disso, a natureza apaixonada de leão também pode afetar a compatibilidade da relação, pois muitas vezes pode intimidar peixes, fazendo-os duvidar da relação. Leão dates a Pisces. When a Leão dates a Pisces, there is a complex mix of contrasting traits that are balanced on a very fine line of instinctual attraction. Há uma atração mútua entre os dois arquétipos de leão e peixes, que são o real e o sonhador. Ambos os sinais são fascinados pelo mundo estranho do outro. Leão é encantado pela natureza etérea de peixes e peixes são atraídos para a força e natureza tolerante de leão. Inicialmente, a compatibilidade de namoro de leão e peixes é mantida em altos aspectos, pois eles podem ter um caso romântico baseado na necessidade instintiva que poderia salvar sua curiosidade. Leão, em sua paixão e romance, pode varrer seu parceiro de peixes fora de seus pés. Peixes em troca cercarão seu parceiro Leão com sensibilidade e amor. Há um namoro mágico entre Leão e peixes que não pode ser retido. Compatibilidade entre leão e peixes, vínculo romântico e matrimonial. O sonhador, peixes, não consegue resistir à natureza real e real de seu parceiro leão. Esta paixão pode construir uma base forte para os sinais sobre os quais eles podem construir uma relação compatível. Há algumas questões que podem impedir o crescimento romântico e arruinar a compatibilidade Leão e peixes. Para começar, eles têm valores e princípios muito diferentes, como a vida social dos sinais. Compatibilidade Gêmeos, peixes, ar mais água. A compatibilidade entre peixes e Gêmeos não é uma das mais altas destes signos, e ambos terão que se esforçar para fazer que a relação funcione. Seus elementos de ar e água são muito diferentes porque enquanto o ar está relacionado com a mente, o água está relacionado com as emoções. Peixes e Gêmeos têm algumas coisas em comum. Ambos estão abertos a novas ideias, são flexíveis, transigentes e dispostos a mudar de postura se equivocam. A diferença de outros signos mais dominantes, nem Gêmeos nem Peixes impõem sua forma de ver as coisas sobre a de seu casal ou outras pessoas. Tendem a saber escutar aos demais. Outra característica que compartilham é a falta de constância. Ambos signos mudam com muita facilidade e isto pode chegar a causar problemas para a estabilidade e o rumo do casal. Cada dia será uma aventura para esta perja, mas também poderá chegar a ser um pouco como uma montanha russa, com muitos altibajos. Quanto às diferenças, também há algumas básicas e, potencialmente, importantes. Gêmeos é muito mais racional que Peixes, que tende a viver num mundo de sonhos onde tudo é perfeito e todos são bons. Peixes é bem mais sensível que Gêmeos e ambos têm opiniões bastante diferentes quanto ao significado da vida se refere. Peixes vive a vida de forma bem mais intuitiva e instintiva que Gêmeos e tomam decisões baseadas em sua intuição, enquanto Gêmeos precisa basear suas decisões em coisas mais tangíveis. Ambos são signos sociais, ainda que Peixes é bem mais sutil em suas relações sociais do que Gêmeos. Também é menos superficial e precisará comprovar do que, apesar de parecer às vezes frívolo, seu casal Gêmeos em realidade compreende os aspectos mais profundos da vida. Se Gêmeos consegue ser sensível para o lado mais receptivo de Peixes, então esta combinação poderá funcionar. Da outra forma, cada um se distanciará de seu casal, inclusive sem dar-se conta, até que seja demasiado tarde. Quanto à sua relação sexual, a Gêmeos lhe encanta jogar e experimentar, enquanto Peixes vive em outro mundo de fantasia e felicidade e procurará uma conexão entre sua alma e o de seu casal para sentir-se completamente satisfeito. Se consegue esta conexão, tudo é possível, mas a Gêmeos lhe poderá custar e talvez perca a paciência antes. Os Peixes nascidos entre o 19 e 28 de fevereiro e os Gêmeos nascidos entre 22 de maio e 1 de junho são os mais compatíveis para esta relação. Compatibilidade Touro e Peixes, terra mais ar.
A compatibilidade entre Peixes e Tauro é muito boa, ainda que sobretudo desde o ponto de vista de companheirismo e atividade social. Se um casal Touro-Peixes decide separar-se, o mais seguro é do que consigam conservar uma excelente amizade que pode inclusive chegar a incomodar a futuros casais. Tanto Touro como Peixes têm uma atitude compreensiva, personalidade despreocupada e disposição amigável. A ambos lhes encanta manter a harmonia em suas relações. Peixes mostrará ternura, benevolência e apoio, e isto atrairá enormemente a Tauro. Por outro lado, Peixes se sentirá atraído pela estabilidade, a força e a fiabilidade de Tauro, e desfrutará tendo um casal na que pode confiar. Tauro se sentirá atraído pela energia de Peixes e poderia aprender importantes lições de vida kármica a respeito de acreditar em coisas que não se podem ver. Peixes aprenderá também novas coisas de Tauro, como o valor de equilibrar sua vida espiritual com o sentido prático de sua existência diária. Ambos signos lhes pode resultar difícil ao princípio, mas se persistem, ambos se enriquecerão com estas lições. Não obstante, há algumas diferenças importantes que podem causar dificuldades na relação. Tauro acredita em levar uma vida singela, com poucos interesses, um enfoque simples e um sentido prático, enquanto Peixes, em mudança, vive num mundo imaginário e seus gostos e aversões são muito imprecisos. A diferença de Tauro: não tem umas preferências claras. Peixes é menos equilibrado e tende a ser emocional e instintivo. Peixes tenta aprofundar nas coisas, chegar ao coração do mistério da vida e a natureza, enquanto Tauro, pelo geral, está contente com a rotina de sua existência. No entanto, o sentido prático de Tauro complementa muito bem a obstinação de Peixes, e este último se deleitará com a paixão e os atendimentos constantes do primeiro. A nível sexual, sua relação sexual poderia ser muito interessante, ao encontrar-se a espiritualidade de Peixes com o racional e sensual Touro. Tauro se sentirá cômodo também com a sensibilidade e a candidez de Peixes. Ambos se complementarão de maravilha mutuamente e sua relação será como vinho, melhorando com o tempo. Ver Touro e sexo e Peixes e sexo. Os peixes mais compatíveis para esta relação são os nascidos entre o 19 e o 28 de fevereiro e o 11 e o 20 de março, e os Touro mais compatíveis são os nascidos entre em 20 de abril e o 10 de maio. Compatibilidade Virgem e Peixes, terra mais água. A compatibilidade de Peixes com Virgem é muito boa, apesar de uma contradição entre os dois signos. São dois signos opostos, algo que paradoxalmente em astrologia se costuma considerar como um indicador positivo de amor e casal. Ao mesmo tempo, seus enfoques da vida são muito diferentes e suas personalidades também. Ambos signos são inconstantes e de humor variável. Peixes é um signo de água e, portanto, é sensível e extremamente intuitivo. Os Virgens, em mudança, são racionais e menos emocionais. Os Peixes são sonhadores, constantemente estão imaginando novas possibilidades de vida e confiam em sua intuição. Seu modo de vida costuma ser difícil de entender intelectualmente para os Virgens, já que estes utilizam a razão e os fatos precisos para tomar decisões. Isto se pode considerar como uma vantagem e prático Virgem poderá ajudar-lhe a Peixes a transformar suas ideias e sonhos em realidade. Ademais, como nenhum dos dois signos são nem excessivamente ambiciosos nem invejosos, pois considerarão os sucessos do outro como sucesso dos dois. Um Virgem não conhece o termo ambíguo, porque tudo em sua vida tem que ser planificado e organizado até o mais mínimo detalhe. E enquanto o Virgem tem opiniões muito fixas sobre tudo e todos, Peixes tem interesses muito mais amplos e não costuma julgar uma pessoa ou uma coisa. Virgem tende a entender, categorizar e resolver cada um dos problemas de forma meticulosa, enquanto Peixes é feliz esperando, e deixando que as forças emocionais lhe revelem a resposta. Virgem pode interpretar este enfoque como preguiça e atacar a Peixes, o que poderia danar irreparavelmente a relação. Neste sentido, é muito importante que Virgem aprenda a conter-se e não critique de forma excessiva a seu casal. O fato que Peixes não devolva os golpes não significa que não lhe tenham feito dano. Os signos de água não ajustam contas em seguida, reflexionam e esperam um momento adequado para atuar. Qualquer crítica mordaz marcará a Peixes, e a longo prazo o espantará, pelo que os Virgens deverão autocontrolar-se. Peixes é muito romântico, o que contrasta com a dificuldade com a que Virgem se expresse no terreno sexual.
Por sorte, os peixes também são muito sensíveis aos sentimentos e necessidades dos demais, e com virgens costumam saber transmitir-lhes muita paixão. O excesso de romantismo dos Piscis compensa pela falta de romantismo de sua parelha virgem. Ver Virgem e sexo e Peixes e sexo. Os mais compatíveis para esta combinação são os peixes nascidos entre o 19 e o 28 a 29 de fevereiro e os virgens nascidos entre o 24 de agosto e o 2 de setembro. Homem de Aquário e mulher de Peixes, combinação astral dos signos. O homem Aquário e a mulher Peixes não têm nada que os impeça de viver uma linda história de amor. Só terão que aprender a fazer algumas cedências e a ter em conta algumas necessidades especiais um do outro. As coisas começam bem entre eles porque têm bastante em comum. São ambos grandes sonhadores. O aquariano sente-se atraído pela doçura e fragilidade da pisciana. Gosta de tudo nela, o seu lado mais infantil, a sua sensibilidade e a sua intuição. A pisciana, por sua vez, sente-se acomodada nos braços do aquariano. Romântico, com coração de poeta, o aquariano sabe como fazer com que os seus encontros sejam momentos mágicos e inesquecíveis. É o homem ideal que ela sempre imaginou, terno e sensível. Com o tempo, podem surgir algumas complicações com este par, mas dá para reencontrar o equilíbrio. O aquário irá perceber-se depressa da necessidade de proteção da Peixes, e será capaz de lhe transmitir essa sensação de segurança e a estabilidade emocional que ela exige e precisa. A mulher Peixes, no geral, admira sua liberdade e desapego face a restrições. Ao seu lado, não irá aborrecer-se. Ele gosta de a surpreender e de a desestabilizar um pouco, às vezes. Também a vai ajudar no momento de se abrir a novas amizades, que é uma característica que ela não tem, já que é quase sempre muito introvertida. A pisciana não costuma ser muito confiante, o que pode impedir a que se atreva a conhecer gente nova. Infelizmente, o homem do signo Aquário tende a menosprezar um pouco a sua parceira, por vezes, devido à sua necessidade de independência e da ânsia por coisas novas, pelo que a mulher nativa de Peixes necessitará de ser bastante compreensiva para viver com um homem cujo comportamento tende a ser libertário. Esta é uma potencial fonte de problemas e sofrimento para ela, já que necessita de mostras de reconhecimento, amor e ternura, coisa que o aquariano esquece muitas vezes. Isto é algo que pode afetar de forma muito negativa o casal e deve ser tido em consideração e modificado. Se a mulher Peixes não encontra nesta relação a consideração, a atenção e o afeto de que precisa, pode fechar-se em si mesma e esta postura pode afastar o seu companheiro, sedento de relações, e a buscar esta atenção noutro lugar, noutra mulher. Para evitar que as coisas cheguem a este estado, tende a aprender a passar tempo juntos, para preservar a ternura e cumplicidade do início da relação. De qualquer forma, são ambos signos que contam com o que é necessário para resolver qualquer tipo de problema que surja em conjunto. A sensibilidade, a compreensão e a subtileza da pisciana, a par da criatividade e astúcia do seu companheiro, serão os seus melhores aliados. Homem de Peixes e mulher de Capricórnio, combinação astral dos signos. Tudo é possível entre estes signos, desde que mudem alguns hábitos que incomodam o outro. Desde os primeiros encontros, tudo parece encaixar bem entre estes dois. Sendo este homem um romântico inveterado, ele sabe como prometer tudo o que ela procura e fazê-la sonhar. Ao seu lado, ela sente-se maravilhosamente bem, esquece as suas limitações, os seus problemas e tudo o que dificulta os seus desejos mais profundos. Com ele, ela atreve-se a mostrar-se tal como é, e inclusive, Peixes consegue com que ela se entregue mais rápido do que o costume. Isso acontece porque este homem sabe como inspirar confiança numa mulher que está normalmente na defensiva por medo de sofrer. Apesar de Capricórnio ser hipersensível e um pouco introvertida, ela sente-se segura nos braços deste homem que lhe dá toda a atenção de que necessita. No entanto, com o passar do tempo começarão a perceber que são muito diferentes, pelo que terão de aprender a viver com isto e a depender das suas complementaridades para o conseguir. Como casal, as coisas nem sempre serão fáceis, mas ambos são pessoas constantes que sem dúvida farão tudo ao seu alcance para encontrar o equilíbrio que lhes permita viver uma vida calma como casal. Contudo, é importante salientar que para que isso aconteça, ambos terão de fazer algumas concessões. Para começar, a mulher Capricórnio terá de aprender a viver sem ter tudo sob controle.
Neste sentido, deve evitar pressionar o seu parceiro, abster-se de querer controlar a sua vida a todo custo e aceitá-lo como ele é, mesmo que por vezes se comporte de forma evasiva. Como ela é um pouco possessiva, será tentada a querer saber tudo sobre a sua vida a todo momento, caindo num ciúme estéril que afasta o seu parceiro, pois este é uma pessoa que valoriza muito a sua liberdade. A necessidade de ter tudo sob controle nem sempre é algo negativo. Nesta união, onde o homem peixes está constantemente desligado da realidade e das restrições materiais da vida, uma mulher como Capricórnio é muito necessária para lidar com tudo o que está relacionado com o lar. Deste modo, a sua maneira de ser leva-a a ser responsável pela gestão das coisas na casa, incluindo a parte financeira, algo em que se sente muito confortável, pois prefere que a estabilidade da casa dependa dela e não de outra pessoa. Isto será um alívio para ele, pois Peixes não gosta de assumir o papel de gestor, preferindo dedicar-se à sua vida profissional e aos seus projetos. Ambos podem trazer muito um ao outro. O homem Peixes trará a sua atitude despreocupada e a mulher Capricórnio colocará alguns limites a isso. Altamente idealista e por vezes demasiado influenciável, Peixes tende frequentemente a sonhar acordado. É aqui que a sua parceira pode exercer uma influência positiva sobre ele, pois é uma especialista em trazê-lo de volta à vida real. No entanto, embora se complementem muito bem, devido às suas personalidades e à sua compreensão da vida, os conflitos irão sem dúvida surgir e comprometer a relação. O tempo dirá se estes dois podem viver para sempre juntos ou não. No pior dos casos, podem desfrutar de um belo romance ou de uma surpreendente amizade. Homem de Peixes e mulher de Escorpião, combinação astral dos signos. A grande cumplicidade entre eles será suficiente para ultrapassar os conflitos ligados às suas diferenças. À primeira vista, não há segredos entre eles, a comunicação é telepática, intuitiva, o que lhes permite desenvolver imediatamente uma cumplicidade invulgar. O homem Peixes rapidamente cairá sob o feitiço desta mulher autoconfiante e determinada. Sendo ela sedutora e magnética, sabe como o conquistar, pois não será a primeira vez que se encontra com um homem assim. Ela gosta da sua faceta menino-homem, a sua fragilidade e a sua timidez. Rapidamente irá sentir-se muito próxima dele, como se já se conhecessem desde sempre. Estando juntos, o homem Peixes irá acabar por ganhar muito, pois sendo a mulher Escorpião realista e energética, ela irá apoiá-lo nos seus projetos, ajudando-o a superar os seus medos. A sua presença acabará por ser estimulante e benéfica, principalmente a nível profissional. Ela irá aceitar tomar conta do lar, o que agradará ao homem de Peixes, que prefere dedicar-se aos seus sonhos em vez de se dedicar aos problemas da vida cotidiana. Porém, é aqui que vão começar a ter algumas dificuldades como casal. Com o tempo, a mulher Escorpião pode começar a cansar-se de ter este papel e começar a sonhar ter um homem mais responsável, mais maduro e menos desconectado da realidade. Inclusive, ela irá tentar, por vezes de forma agressiva, fazê-lo mudar para uma realidade da qual está determinado a fugir. O homem Peixes deverá evitar qualquer tipo de conflito porque faria com que a Escorpião agisse de forma agressiva, o que poderia ser perigoso. Ele terá de aprender a ultrapassar este tipo de situações, dando a entender à sua parceira que está disposto a mudar. Por outro lado, a mulher Escorpião gosta de estar no controle da relação, sentir que tem o poder. Neste sentido, logo no começo ela irá começar a tentar moldar o seu parceiro, algo que não o incomoda pois está disposto a tudo por amor. No entanto, eventualmente chegará o dia em que sofrerá com este autoritarismo. Por outro lado, ela não compreende que existem outros pontos de vista, que existem muitas maneiras de chegar ao mesmo ponto e que todos são válidos. Para evitar estes conflitos, ela terá que tentar controlar este tipo de comportamento e impulsos autoritários na medida do possível. Ela terá de aprender que ele também tem muito para dar à relação e que deve escutar o outro, pois é algo que irá fortalecer e equilibrar a relação. Em suma, esta união tem muitas opções para que prospere, mas ambos têm de fazer concessões para conseguirem atingir um certo equilíbrio. Mais moderação para a mulher Escorpião e mais realismo para o Peixes. Caro Peixes, seja feliz e amado. Vemo-nos no próximo vídeo. Homem de Peixes e mulher de Libra, combinação astral dos signos. Estes dois signos têm tudo nas mãos para viverem uma grande história de amor.
desde a primeira troca de olhares que Peixes fica encantado com a bela balança. Ele admira a sua delicadeza, a sua doçura, a sua bondade e o facto de ela se sentir à vontade em qualquer situação quando está com ele. Sendo reservado e por vezes até mesmo introvertido, o homem Peixes irá esperar que Balança dê o primeiro passo, algo que não lhe agrada muito. Inclusive, ao seu lado, ele sente-se confiante e não se importa que ela esteja no controle das situações. Juntos, desenvolverão uma relação equilibrada, baseada no compromisso e onde se ajudam mutuamente. Entre eles, não há necessidade de falar, por vezes simples olhares e gestos são suficientes para se compreenderem. Sendo Balança muito mais extrovertida do que o seu parceiro, vai ajudá-lo a sair das suas tendências introvertidas, a desfrutar de fazer novos amigos e a passar tempo na companhia de amigos e familiares. Neste sentido, com ela, ele irá ganhar mais confiança, fazendo coisas que antes nem pensava ser capaz de fazer. Além disso, isso acaba por ajudá-lo profissionalmente, pois dá-lhe aquele pequeno empurrão que lhe falta quando se trata de levar a cabo seus projetos profissionais. Com ele, ela também ganhará confiança e começará a ser guiada mais pela sua própria intuição do que pela razão. No entanto, nem tudo é perfeito entre eles, as dificuldades virão do facto de ambos terem problemas em aceitar a realidade. São pessoas que têm dificuldade em tomar decisões quando se trata de questões importantes, tais como ficar noivo, constituir uma família ou simplesmente comprar uma casa. Esta indecisão pode levar à confusão e um deles pode pensar que o outro não está a levar a relação a sério. Para evitar isto, ambos têm de enfrentar a realidade e entender que em algum momento a relação tem de avançar para outras etapas. Outro problema que costuma surgir nesta relação tem a ver com o facto de por vezes a mulher Balança não dar importância ao dinheiro e perder o controle das suas finanças. O seu parceiro, que conhece a importância de poupar para eventuais problemas no futuro, não entende como ela pode gastar tanto dinheiro em algumas coisas desnecessárias. Se ambos gozarem de uma boa situação financeira, não haverá problemas na relação, mas se alguma vez tiverem problemas financeiros, isto poderá levar a discussões que irão enfraquecer em grande medida a relação. Esta é sem dúvida a maior fonte de problemas nas relações atuais. Para evitar tais problemas no futuro, ela deverá aprender a necessidade de ter algumas poupanças que possam ajudar a superar futuras situações problemáticas. Por outro lado, ele deve também baixar as suas exigências de poupança e tentar apreciar um pouco mais os frutos do seu trabalho. A questão é que ambos encontrem um equilíbrio, poupando para problemas futuros, mas também desfrutando da vida. Homem de Peixes e mulher de Peixes, combinação astral dos signos. Dois signos sempre prontos a viver uma história de amor que torna a conexão quase garantida. Já desde o começo sentem uma forte ligação entre eles, o que significa que não precisam de longas conversas para se seduzirem um ao outro. Quando estão juntos a energia flui como que por magia, as coincidências entre eles são por vezes perturbadoras e a atmosfera que se cria caracteriza-se por uma grande profundidade de conversa, o que faz com que ninguém queira pôr fim a estes momentos cheios de sensualidade e romantismo. A verdade é que Peixes é um grande romântico e ela gosta disso. Nos seus braços é a mulher mais feliz do mundo. Juntos, vão viver sem preocupar-se das limitações da vida. O seu amor é profundamente despreocupado, pragmático e livre. Em casal, vivem grandes e belos momentos cheios de amor puro e desconectados da realidade. Além disso, ambos sonham com um amor perfeito e um entendimento total com o parceiro. Esta intensidade não irá provavelmente enfraquecer com o passar do tempo, a sua vida como casal baseia-se na compreensão, na escuta um do outro e na partilha. Carinhosos e profundamente altruístas, ambos fazem um excelente trabalho de acalmar as pequenas tensões que sempre surgem na vida de cada casal. Como são muito unidos e apegados, o homem e a mulher Peixes podem por vezes tornar-se emocionalmente dependentes, o que é algo com o qual devem ter muito cuidado. É importante que eles não tentem viver num mundo fechado e que olhem um pouco mais para o exterior, que tenham uma vida social fora do casal. O risco é que ambos estejam fechados na sua própria bolha, à margem da realidade, longe de qualquer materialidade. Além disso, nos dias de hoje, as relações não costumam durar muito e nunca se sabe se dentro de alguns anos sofrerão uma ruptura. É sempre bom ter uma vida que não dependa a 100% do nosso parceiro,
pois começar do zero é sempre difícil. Não pode deixar a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. Trata-se de um mecanismo de autodefesa para evitar problemas psicológicos futuros. Por outro lado, este problema pode também afetá-los noutras áreas da vida, como a financeira e a da educação dos seus filhos, se os tiverem. Estar conectado à sociedade será sempre uma grande ajuda para obter informações sobre outras formas de educar os seus filhos e de os impedir de crescerem longe de outras crianças e de se desligarem da sociedade. Em suma, o homem e a mulher peixes têm muito em comum, por vezes até em demasia. Para que tudo funcione, os dois terão de cultivar as suas diferenças a fim de manter viva a chama do amor. A incrível cumplicidade e intuição que ambos possuem são os seus melhores trunfos para superar os obstáculos da vida de casal. Homem de Peixes e mulher de Sagitário, combinação astral dos signos. Um casal com tudo a seu favor para poderem desenvolver uma relação saudável e divertida, baseada no respeito mútuo. Desde o começo que o homem Peixes fica enfeitiçado com esta mulher cheia de otimismo e confiança em si mesma. Ele gosta que ela esteja sempre disposta a tudo, que raramente ponha problemas nos planos que ele faz e que esteja sempre à procura de coisas novas para fazer. A mulher Sagitário também se sente fantástica ao lado deste homem meigo e doce, que lhe dedica toda a sua atenção e tenta sempre fazê-la sorrir quando estão juntos. Ela gosta da sua faceta menino-homem e do seu lado sonhador, por vezes afastado da realidade. Juntos irão viver belos momentos cheios de cumplicidade, onde Peixe será aquele que traz o romantismo de que todos os casais necessitam. Sendo tão complementares, a mulher Sagitário e o homem Peixes trarão muito um ao outro. Por um lado, Sagitário servirá de apoio a este homem, fornecendo-lhe a energia e vitalidade de que os peixes necessitam para levar a cabo os seus projetos que de outra forma não teria a coragem de enfrentar. Ela vai mantê-lo ligado à realidade, mas sempre tentando não romper os seus sonhos porque respeita as suas necessidades e sabe como é importante para ele viver longe de uma vida monótona e simples. Por outro lado, ela irá conseguir desfrutar da estabilidade que precisa para poder centrar-se noutros projetos. Como casal, as coisas serão um pouco mais complicadas porque com o passar do tempo, após os primeiros encontros em que normalmente tudo corre bem, surgirão alguns conflitos relacionados com as suas personalidades. Sagitário irá começar a irritar-se devido à desconexão do seu parceiro com as exigências e responsabilidades da vida cotidiana. Isso acontece porque o homem Peixes tende sempre a confiar à sua parceira tudo o que ele não gosta de fazer. Por outro lado, sendo a mulher Sagitário profundamente ligada à sua liberdade, esta pode ressentir-se de ter de carregar mais do que inicialmente previa. Neste sentido, muitas vezes tentará fazer com que o seu parceiro assuma as suas próprias responsabilidades, por vezes até agressivamente. O homem Peixes, sendo uma pessoa compreensiva e benevolente, tentará sempre fazer esforços para acalmar a sua parceira, mas a sua natureza profunda impedi-lo-á de o fazer. Por conseguinte, a sua parceira terá de fazer um esforço para o aceitar tal como é, a fim de evitar situações que possam comprometer a relação. Se ela conseguir, ele trará muito em troca à sua vida. Generoso, carinhoso, sempre atento às suas exigências, o homem Peixes tem muito a oferecer-lhe e fará tudo o que estiver ao seu alcance para que a relação funcione. Como já viu, eles têm tudo nas suas mãos para poderem viver uma bela história de amor, só precisam de fazer um pouco da sua parte.